queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Aqui estamos novamente para estudar a Palavra de Deus. Estamos a estudar o grande conflito e vamos continuar nesta lição, portanto, a desenvolver este tema do grande conflito. Mas eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar o meu querido amigo Jorge, que está aqui novamente comigo. Olá, Jorge, tudo bem? Olá, Bacedo, e olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. Que Deus nos abençoe a todos. Ok. Vamos então entrar no tema desta lição, portanto, cujo título é o conflito iminente. Nós sabemos que desde, enfim, a queda de Adão e Eva existe este grande conflito. Aliás, o grande conflito já tinha começado no céu, mesmo antes da criação do mundo, né? Portanto, e depois, através da transgressão de Adão e Eva, este conflito, portanto, passou aqui para a Terra também. A Terra foi contaminada por este grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E a lição desenvolve exatamente portanto, os acontecimentos presentes e futuros relacionados, passados, presentes e futuros, relacionados com este grande conflito, né? A lição até aqui na introdução fala de um chip que é introduzido, portanto, um aparelho médico, um pequeno chip do tamanho de um grão de arroz, que é introduzido no doente e que pode ser implantado, portanto, enfim, no seu corpo. O biochip contém informação sobre o historial médico do doente, que pode depois ser obtido ao passar um digitalizador externo pela área onde está inserido o chip. Alguns cristãos veem isto como uma conspiração para impor a marca da besta. A marca da besta. Há muita conspiração, há muitas ideias, portanto, sobre esta questão da marca da besta. Diz aqui que uns pensam que poderá ter a ver com os códigos de barras nas latas de comida, no número misterioso nas notas de dólar, na maçonaria, nos Illuminati, nas Nações Unidas e nos seus helicópteros negros, etc, etc, etc. Portanto, há muitas interpretações. Mas uma só pode ser verdadeira. E uma só é verdadeira, que é aquela que nos é indicada pela Palavra de Deus, que é isso que nós iremos estudar de seguida, né? Claro. A mim, pessoalmente, pouco me importa questões de chip e outras situações similares. A mim importa-me exatamente esta situação que aqui nos alerta a lição, o conflito final. Portanto, este conflito iminente reporta para o conflito final. Já houve vários conflitos desde o início e nós, neste momento, devemos estar preparados para este conflito final. E o conflito final, esta preparação que nós devemos ter é exatamente o reforço no nosso caráter, no reforço no conhecimento da palavra de Deus, na aceitação total dos princípios divinos, porque nós somos representantes de Deus. Nós somos o remanescente. E como remanescente, somos aqueles que carrega, pela graça de Deus, carrega exatamente a vontade de Deus até o final dos tempos. E, portanto, aqui, esta lição desta semana, embora tenha situações bastante delicadas para que vamos conversar à frente, mas o importante que a gente tem para avançar deve ser isto, que está escrito no livro de João 17, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E, portanto, aqui o nosso conflito deve ser, em primeiro lugar, connosco próprios. Como é que nós estamos no conhecimento da verdade? Temos conhecimento da verdade, estudamos a verdade, temos amor pela verdade. Este é o nosso primeiro conflito. Que é para depois, com esta situação já definida, nós podemos encarar os outros conflitos. Porque se nós não tivermos esta capacidade de viver a verdade, conhecer a verdade e aplicar a verdade na nossa vida, através da graça de Deus, nós não vamos nunca vencer conflito nenhum. Claro, claro, claro. Vamos ser derrotados completamente. Uns pela inocência. Claro. E outros pela condescendência. Diz. Diz, Macedo. Ficamos sem som do Macedo. Bem, então eu vou continuar até o Macedo ter a imagem correta. Na nossa lição, depois, na parte do domingo, foca-nos aqui uma situação, pronto, que está em Apocalipse 14:7 e que nós, adventistas do sétimo dia, devíamos ter isto como consagrado nas nossas mentes, que é a mensagem angélica dos três anjos
E aqui no versículo, no capítulo 14, versículo 7, diz-nos exatamente isto, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, aqui está o princípio que nós devemos ter para vivermos este conflito final. Este conflito final tem um aviso, e como todos os avisos, nós devemos levar a sério todos os avisos que Deus nos coloca. E quando Deus nos avisa, há um ditado português que diz: quem nos avisa, amigo é. E Deus ama-nos. E com o amor de Deus é tão intenso, nós devemos ter o cuidado de respeitar todas as coisas que vem de Deus. E o respeitar é exatamente começar por aqui. Então, se 3 anjos vêm proclamar os juízos de Deus, qual é a minha atitude perante isto? É estar meramente a viver o tempo como se ele fosse um tempo normal, ou é estar realmente preparado para este juízo final? E este juízo final, como diz o versículo 7, deve ter aqui uma importância muito grande. Temer a Deus. As coisas de Deus, nós não é temer com medo, é respeitar esta situação. O temor aqui é uma situação de respeito. É respeitar todos os pormenores que Deus nos colocou ao conhecimento para dar-lhe glória. E como é que nós conseguimos dar glória? Exatamente vivendo perante o universo todo como verdadeiros, sinceros, receptáculos perfeitos da graça de Deus. E com esta vontade, com esta decisão, nós ficamos preparados para a hora final. Porque se não for assim, nós não estamos preparados. Se não for assim, a nossa vida é uma vida de derrota. Quem é que gosta de estar num jogo que o resultado final é sempre a derrota? Ninguém gosta de estar num jogo que o resultado seja a derrota, muito menos no jogo da vida eterna. Então nós temos a possibilidade de ter a vida eterna e vamos estar aqui como se fizéssemos de conta que a vida eterna é uma coisa que não nos faz, não nos abala, nem nos machuca. A vida eterna deve ser o alvo mais importante e mais intenso da nossa vida, porque é aí que nós vamos viver com o nosso Deus diretamente. E se nós amamos a Deus, porque Deus nos ama e dá-nos a vida eterna, e se nós tivermos amor a Deus, através da sua graça, nós vamos ter esta hipótese de viver com Ele pela eternidade, sem dor, sem doenças. E isto é extremamente importante nós analisarmos e compenetrarmos-nos desta realidade. Vejo que temos aqui um problema na gravação, não está a aparecer o meu amigo Macedo, e eu vou não fazer de mim a escola sabatina como minha, mas vou continuando para que possa, daqui a um bocadinho, portanto, continuarmos com Macedo. Outra situação também, no versículo 11 do mesmo capítulo 14, nós temos aqui uma situação também que devíamos ter preocupação. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Ora, acho que devia haver uma preocupação, nós cristãos, porque vai haver um sofrimento atroz para quem não for agraciado com a graça de Deus. Quem se quiser pôr de lado vai ter aqui um sofrimento muito grande e vai haver aqui um tormento muito grande. Acho que nós, como verdadeiros filhos de Deus, devemos estar preocupados com isto. A nossa vida devia ser consciente e devia ser uma vida realmente repleta de sentimento pelo amor de Deus, porque este juízo final vai separar as águas completamente. De um lado estão aqueles que vão viver pela eternidade e no outro lado vai haver um sofrimento atroz, resultado da prática pouco cuidada que houve na vida e nos momentos diários da nossa vida. Já temos Macedo, não sei se me ouviste até aqui, quase que nem sei aqui as palavras cruzadas, agora é teu tempo também. O meu telemóvel, portanto, foi-se abaixo. Peço desculpa, portanto, isto nunca aconteceu. O telemóvel foi-se abaixo. Pá. Ok. Eu estava já a explorar, portanto, a situação da lição de domingo, o conflito do Apocalipse,
E estava aqui com as mensagens dos três anjos e realmente a mensagem do primeiro anjo, quando ele diz que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. E a avançar agora, para apanharmos agora também aqui o meu raciocínio, eu já ia agora avançar para uma situação em que nós temos aqui um pormenor, que é como é que nós adoramos o nosso Deus. Há coisas que são simples. É adorar a Deus, é respeitá-lo, honrá-lo, louvá-lo, por ele ser Deus e ser o nosso Criador, o nosso Pai. Mas há aqui um problema também importante, que é exatamente a guarda dos mandamentos. E a guarda dos mandamentos, para muitos, põe-se como ordens. São ordens, são 10 ordens, são 10 preceitos, Aqui, para mim, não são 10 ordens, são 10 posições de amor concreto e efetivo que nós devíamos ter de consciencializar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter as imagens, não dizer o nome de Deus em vão, guardar o sábado, não matar, não adulterar. Tudo isto não são obrigações. Quem ama a Deus e quem se ama a si próprio respeita isto, porque isto é uma coisa que deve estar no coração gravado lá dentro. Nós devemos ter amor a Deus porque a manifestação do amor de Deus por nós é tão grande, que nós seríamos totalmente injustos se não o amássemos também. Sem dúvida. Seremos totalmente injustos a Deus se nós, em vez de o adorar diretamente, arranjarmos uma madeira, um pau, como diz Isaías, várias situações, que do mesmo pau fazemos o santo, fazemos a lenha para a comida e companhia. Há coisas que não são normais no Claro. contexto. Estamos E no, feitos à imagem e semelhança de Deus. e no, Nós e no somos feitos centro, à imagem e semelhança de Deus. claro, e no centro deste grande conflito está exatamente a questão da adoração. Portanto, Satanás, Lúcifer, no céu, queria ser adorado, queria ser igual a Deus. Como é que é possível? Não é? É uma coisa incompreensível. Não é? Nós não conseguimos compreender. É um mistério da iniquidade. Como é que um ser criado quer ser igual ao Criador? Portanto, ele desejava ser adorado. E o grande conflito tem a ver exatamente com esta adoração. Ou adorar a Cristo, adorar a Deus, ou adorar a Satanás. Portanto, e no centro está exatamente o sábado, no centro deste grande conflito. Porque o sábado reporta-nos exatamente para a criação, leva-nos à criação. Portanto, é o lembrete da criação de Deus. Portanto, Deus deve ser adorado. E o sábado leva-nos, quando nós observamos o sábado, o dia estipulado por Deus, portanto, nós celebramos a criação, nós celebramos a redenção, nós celebramos o amor de Deus. Portanto, e devemos ser sensíveis exatamente à obediência dos seus... Porque o sábado está no centro dos 10 mandamentos. Como disseste, e bem. Portanto, este amor a Deus, como é que ele se revela? Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, se nós amamos a Deus, somos levados a guardar os seus mandamentos. E no centro dos 10 mandamentos está exatamente o sábado. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, já há muitos anos, não é? Portanto, o mundo está contaminado pela teoria da evolução, que põe Deus de lado, isto apareceu por acaso, o homem evoluiu, portanto, Deus não criou. Portanto, não acreditam na existência de Deus, não é? Portanto, e neste pano de fundo que é a evolução, e que, enfim, é a filosofia dominante no mundo, enfim, à nossa volta, nós temos esta mensagem, a mensagem de Deus a ser proclamada ao mundo, a mensagem, falaste aí, a mensagem dos anjos, dos três anjos, não é? Portanto, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador. Portanto, Ele é o Criador, só Ele merece ser adorado. E quando nós guardamos o sábado, estamos exatamente a adorá-lo e a celebrar a sua criação nesse dia. Portanto, no centro deste grande conflito está exatamente a questão do sábado. Por isso é que o diabo odeia o sábado e faz tudo para nos levar e para levar o mundo a transgredir o sábado. O sábado é o dia da reunião do homem com Deus e Deus com o homem. E quando nós não temos este amor de reunião, esta entrega, nós aqui na Terra temos, quando eu faço o aniversário, os meus filhos vêm festejar comigo o meu aniversário. Claro. Se eu os convido a vir até mim,
eu tenho muita satisfação quando eles vêm até mim e eles com certeza também têm satisfação em vir até mim. O convite do sábado é o convite da união entre Deus e o Pai. Entre Deus e o Pai, não, entre o Pai e nós. Eu agora estava aqui um bocado distraído. Uh, a união entre Deus e nós, como filhos, deve ser de uma alegria, de uma satisfação tão grande, porque nós estamos a aprender cada vez mais dele. Nós, através do Espírito Santo, nós, no momento em que estamos num culto, ou que estamos no estudo da Palavra de Deus, a companhia do Espírito Santo, dando-nos conhecimento e interpretando as coisas para nós, é uma coisa, uma felicidade enorme, que só experimenta quem tem a vivência deste dia. Quem não tem a vivência deste dia nem sabe quão maravilhoso é. Portanto, Claro. É pena que os cristãos, independentemente, há cristãos que têm outros dias, mas estão tão frios nesses dias como se não tivessem dia nenhum. Nós temos o dia de sábado para um louvor e uma honra ao nosso Deus. Mas é preciso prestarmos a essa honra e a esse louvor. Claro. Não é só estar acordado no dia. Portanto, não é só estar presente no dia. É ter uma atitude, ter um coração aberto, deixar-se ser influenciado pelo Espírito Santo e ter uma perfeita simbiose com o amor de Deus. Por isso é que Deus diz, não profaneis o meu sábado, ou seja, não o transformeis. Claro. Não coloqueis o sábado de uma maneira diferente daquela para a qual eu o criei. Claro. Deus criou o sábado por causa de nós. Claro. O sábado... Portanto, e nós não devemos profanar. Claro. O sábado deve ser um marco. É um marco dúvida, para nós. É um marco. O sábado devia ser, e é, um dia de festa, um dia de celebração, um dia em que comungamos com Deus, em que o adoramos. Devemos adorá-lo todos os dias, mas aquele dia é um dia especial de adoração, em que adoramos a Deus e comungamos uns com os outros, não é? Portanto, o sábado é o sinal de Deus. É o sinal de Deus. E está exatamente no centro da lei dos 10 mandamentos. Onde Deus se identifica e edifica, portanto, o seu domínio, a sua jurisdição, não é? Portanto, o sábado está no centro. E o grande conflito, como dissemos há pouco, vai se centrar exatamente também, essencialmente, nesta questão do sábado ou do falso sábado, que é o domingo, como nós iremos ver mais à frente, né? E o inimigo, portanto, o Satanás, portanto, procura e tem procurado ao longo da história perseguir aqueles que querem ser fiéis a Deus. Ele usa o engano, usa a mentira e engana todo mundo. Ele é o pai da mentira. Mas quando a mentira não dá resultado, ele usa a força. Ele usa a força, a pressão. Portanto, e nós temos visto exatamente isto na história. As perseguições feitas, enfim, pelo inimigo, procurando levar exatamente o povo de Deus, portanto, à infidelidade, ao desespero, à derrota, né? Portanto, ele persegue, ele pressiona, ele utiliza os métodos mais horríveis para levar as pessoas a revoltarem-se, a afastarem-se e a revoltarem-se contra Deus. Daí a importância portanto, que é, enfim, devemos, portanto, compreender de estarmos continuamente ligados a Deus. Porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz que o inimigo, Satanás, é como um leão que anda em derredor buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Ele é como um leão. Esta imagem é uma imagem interessante que revela exatamente os seus intuitos. Portanto, ele quer destruir, ele quer enganar e quer levar à destruição. E anda como um leão ali ao redor até chegar ao momento oportuno de atacar, não é? Portanto, nós devemos estar vigilantes. Por isso é que a palavra de Deus nos aconselha a estarmos vigilantes e atentos. Claro. Aproveitando a figura do leão, Satanás tem uma forma de atacar os filhos de Deus. Portanto, e nós quando estamos a falar do leão, o leão é besta, é um animal selvagem. E o Satanás utiliza a selvageria para vencer os filhos de Deus. Utilizando, inclusive, situações, a primeira situação dele que ele utilizou foi a própria contexto religioso da época, no passado. Ele utilizou isso de uma forma muito abrangente para conseguir vencer aqueles que comungavam e que tinham uma relação com Deus. Criando o quê? Criando um modelo religioso completamente cheio de mentiras e cheio de falácias.
e que foi através disso que foi desviando os filhos de Deus da verdade. Claro, Depois, não contente com isso, criou, nessa mesma instituição, ele criou uma forma de não fazes, és castigado. E vais sofrer fisicamente por não teres feito. Portanto, claro, criou claro, claro. uma religião que provocou sofrimento nos filhos de Deus, porque criou a mentira e depois os filhos de Deus ficaram, alguns, a defender a verdade, outros foram pelas mentiras, e aqueles que defenderam a verdade, a própria situação religiosa causou-lhes muito sofrimento e muita dor. Mas, sem dúvida. E nós a isso chamamos a besta. Portanto, a besta não é mais nem menos que um poder satânico que vai utilizar uma forma e uma engrenagem para conseguir vencer aqueles que são fiéis a Deus. Claro. E E, portanto, no meio desta, essa besta, primeiro, sim, diz. no meio desta apostasia geral, portanto, a palavra de Deus diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. No meio da apostasia, no meio da infidelidade e incredulidade, há um povo que procura manter, exatamente, procura exaltar e guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Portanto, é o remanescente que nos é referido na palavra de Deus. Deus tem um povo fiel em todas as nações, em todos os povos, em todas as nacionalidades, não é? Portanto, Deus tem um povo fiel. E, como falaste exatamente aí na besta, eu já agora gostaria de dizer o seguinte: nós não queremos ofender ninguém, nós, enfim, não queremos magoar seja quem for, ofender, portanto, cristãos, irmãos de outras denominações, mas temos que falar da palavra de Deus. Besta aqui, quando a palavra de Deus, o Apocalipse, especialmente o livro do Apocalipse, nos fala destas bestas, estas bestas representam poderes. São poderes, é este o significado da palavra. E como é que nós identificamos? E há muitas ideias sobre esta questão da besta. Que bestas serão estas? São referidas duas bestas, não é? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Comecemos pela besta que sobe do mar. Diz-nos aqui a história, portanto, nos diz que o imperador romano Constantino deslocou a sua capital de Roma para a cidade que veio a chamar-se Constantinopla. Ele era Constantino, portanto, deu o seu nome a esta cidade, que hoje fica ali relativamente perto da cidade de Istambul, é na zona de Istambul, na Turquia. Portanto, ele deslocou a capital de Roma para Constantinopla, e formando assim o Império Romano do Oriente. Ora, isto deixou um vazio de poder no antigo trono dos Césares em Roma. Assim, a Roma pagã deu à vista o seu trono ou capital. Porque quem é que foi deixado no trono, deixado vago pelo imperador? Foi o bispo de Roma. O bispo de Roma que se tornou papa. E há aqui uma citação interessante que diz aqui: ao deslocar o trono do Império Romano do Ocidente para o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, Constantino abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens da terra e acima do Deus do céu. E como nós sabemos, isto vai levar à blasfémia. Vai levar à blasfémia, nós iremos ver isto mais adiante, não é? Portanto, como é que a Bíblia, a palavra de Deus, identifica, portanto, enfim, a blasfémia deste poder? Principalmente por duas razões. Uma é blasfémia, portanto, de acordo com João capítulo 10, versículo 33, e em Lucas capítulo 5, versículo 21, aliás, é blasfémia quando o homem finge ser ou afirma ser Deus. Ou então, quando o homem afirma ter poder para perdoar pecados. Ora, não é preciso dizer o nome, mas nós sabemos exatamente qual é o poder que tem estas duas características, não é? Portanto, que se põe no lugar de Deus, querendo parecer Deus, e que muda e cuida mudar os tempos e a lei, como diz a profecia, não é? Nós sabemos, não vale a pena estar em diabo, nós sabemos qual é este poder. Claro, o diabo aqui criou um plano e atuou nesse mesmo plano. Ele fez com que alguém caísse nas suas artimanhas e defendesse as suas teses. É pena que uma instituição religiosa tenha caído nessa forma de viver a relação com Deus. Mas o diabo aqui é que está por trás disto tudo. Ele manobra e aproveita-se. Claro, é o dragão. É o dragão.
Claro, a palavra de Deus diz que foi o da deu à vez o seu poder. Exatamente, E o seu para trono. provocar. Exatamente, portanto, o diabo utiliza aqui chamamos uma maningância, e o homem cai nela. E ok, e coisas que não são aprovadas por Deus. E esta situação da blasfêmia, como tu dizes, com toda a razão, o homem tenta substituir Deus. Portanto, e aqui é que se torna uma situação complicada para espiritual. Como é que conhecedores da palavra de Deus, da vontade de Deus, querem ser como o diabo foi? O diabo, o pecado do Adão foi querer ser igual a Deus. E Claro. aqui os homens também é a mesma situação. Eles querem ser substitutos de Deus, querem ser iguais a Deus, ou seja, representantes de Deus na Terra. Ou tentam usurpar a situação. O representante de Deus na Terra é o Espírito Santo. Não há nenhum homem, é o Espírito Santo que é o representante de Deus na Terra. Nós, homens, somos simplesmente filhos. Claro. Não somos representantes, somos filhos. Claro, claro. Agora, podemos representar bem, como filhos, o caráter de Deus. Claro, isso é outra coisa completamente diferente. É diferente. Eu quero representar como filho, verdadeiramente, o meu caráter deve representar bem a posição de filho de Deus. Agora, não quero substituir Deus para nada nem para ninguém, porque eu sou filho. Não seria legítimo da nossa parte nós, portanto, usurparmos, aliás, desculpem, portanto, prerrogativas divinas, não é? Que só pertencem exclusivamente a Deus, não é? E neste caso, como referimos, portanto, perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então, um pecador, todos somos pecadores, Então, um pecador tem poder para perdoar os pecados de outro pecador? Isto é inconcebível, não é? É inconcebível, isto é uma blasfémia. Portanto, ou mais, o meu próximo, como é que eu posso perdoar os pecados dele se eu sou tão pecador ou mais que ele? Claro, exatamente. Não é? Faz sentido, não é? Não faz sentido. Portanto, e a palavra, aqui a posição continua, identificando, portanto, este poder que diz, e a profecia fala nisso, não temos tempo a entrar em pormenores, fala, portanto, em 42 meses, tempos e metade de um tempo, e nós fazendo as contas isto tudo, vai dar 1260 dias. Em termos proféticos, sabemos que um dia corresponde a um ano. Ora, isto dá exatamente 1260 anos. Ora, contando desde o ano 538, que foi, como falámos há pouco, quando o bispo de Roma, portanto, passou a ter o poder temporal, além do poder religioso, em Roma, se nós contarmos do ano 538 até 1798, que foi quando Napoleão mandou prender o Papa, em 1798, dá exatamente os 1260 anos referidos aqui na profecia. Não temos qualquer problema. Portanto, diz a profecia que foi uma chaga mortal. Este poder sofreu uma chaga mortal. Mas que ele curar-se-ia desta chaga mortal. Portanto, a chaga mortal seria curada. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Portanto, este poder, esta instituição, está a recuperar o prestígio, o poder que tinha no passado, não é? Nós sabemos isso, não é? É o que está a acontecer diante dos nossos olhos. Claro. E nós temos que analisar isto como um fator. O primeiro grande conflito é um conflito religioso. Ok? Portanto, esta primeira besta é uma besta que tem no seu poder contexto religioso e vence os verdadeiros filhos de Deus através da mentira, da falsidade colocada na própria religação com Deus. Portanto, a religião torna-se aqui falsa e torna-se aqui cheia de desvios, provocada exatamente por uma forma que o diabo teve de, através de um poder religioso, fazer o homem estar desviado da própria matriz de Deus. E, profeticamente, dá a Bíblia, previne o homem exatamente quais eram os momentos em que isso ia acontecer, em quantos anos e as situações todas que iam acontecer, e até vai mais ao pormenor, dizendo que a Igreja iria, tanto estar no deserto, portanto, iria estar um bocadinho isolada, portanto, separada. Mas além do poder religioso, temos outra realidade. Além do poder religioso, também está associado a este poder o poder político. Portanto, isto é um poder político religioso. Agora mais. Claro. Sim, mas agora com mais intensidade no fim. Claro. A segunda besta
é mais um poder político que vai apoiar o poder religioso, porque vai haver aqui uma besta diferente, que é a besta da terra. Claro. Portanto, a besta da terra é ligeiramente diferente da besta do mar, E, embora elas as duas estejam agarradas ao poder claro. diabólico. E é interessante, deixa-me só dizer isto, peço desculpa, Jorge. É interessante que Uhum. uma besta sobe do mar, a primeira besta, a segunda besta sobe da terra. Ora, mar em profecia significa povos, nações, portanto, multidão, portanto, é o significado de mar. Esta besta sobe do mar, a primeira besta. Portanto, onde é que ela aparece? Numa zona do globo, portanto, na Europa, portanto, densamente povoada, né? Enquanto que a segunda besta sobe da terra. Portanto, portanto, uma zona menos povoada. E associando e estudando a profecia com cuidado, peço desculpa, examinando a profecia com cuidado, nós chegamos a uma revelação surpreendente que pode chocar muito dos nossos ouvintes. Esta segunda besta é nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América. E, portanto, estudando a profecia, como disse há pouco, com exatidão, com cuidado, nós não temos qualquer dúvida que esta segunda besta, porque ela aparece pouco depois, ou antes até, portanto, da prisão do Papa em 1798, quando a primeira besta sofre a tal chaga mortal, a tal ferida, né? Foi nesta altura, portanto, diz aqui que os Estados Unidos alcançaram a sua independência em 1776 e adotaram a sua Constituição em 1789, ou seja, 9 anos antes da prisão do Papa, por Napoleão, e foram reconhecidos como potência mundial no final do século XIX. Portanto, e na profecia, esta segunda besta aparece exatamente pouco depois exatamente destes acontecimentos. Portanto, agora não temos qualquer dúvida. E depois outro pormenor também, diz que tinha chifres como cordeiro. Falava como cordeiro, portanto, mas que terminaria a falar como dragão, não é? Como dragão. Tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro. Tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro. E falava como o dragão. Ora, estudando, como eu disse há pouco, com atenção, com cuidado, chegamos à conclusão que estes 2 chifres, aliás, que não têm coroas. Enquanto que, enfim, no Apocalipse, na linguagem profética, aparecem muitas vezes chifres com coroas. Portanto, estas não têm coroas, denotando exatamente um poder, portanto, que não era uma monarquia, não era governada por reis, não é? Portanto, nós sabemos que os Estados Unidos foram constituídos sob 2 princípios. Portanto, um país sem rei e uma nação sem papa. E uma religião sem papa, aliás. Eram estes os 2 princípios. Um país sem rei, uma nação sem rei e uma religião sem papa. Portanto, estes 2 chifres não têm coroas, portanto, não são referentes a um país, enfim, governado por uma monarquia, e que representam exatamente a liberdade civil, aliás, a liberdade política e a liberdade religiosa. E foram nestes 2 grandes princípios que os Estados Unidos foram constituídos. A liberdade política e a liberdade religiosa. Era o país da liberdade. Era um país, portanto, enfim, muita gente, milhares de pessoas, milhões de pessoas, portanto, emigraram para os Estados Unidos porque era o país da liberdade. Muitos fugiam das perseguições da Europa. O Mayflower, como é que os Estados Unidos começaram? Com aquele barquinho, o Mayflower, quando aquelas pessoas fugiam das perseguições na Europa, portanto, entraram no barco, atravessaram o Atlântico e deram origem, portanto, colonizaram os Estados Unidos e mais tarde acabaram por dar início, portanto, à constituição deste país, né? Aos Estados Unidos. Portanto, é o poder político e o poder religioso que é simbolizado exatamente por estes 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas, atenção, no final esta potência falaria como dragão. Ou seja, fala como o próprio diabo. É verdade. Portanto, aqui que está. Nós devemos ser sábios ao estudar isto, porque este cordeiro parece aquela história da carochinha do lobo com pele de cordeiro. Isto é o autêntico diabo, que vai, inclusive, obrigar a que todos os cristãos, todos aqueles que são fiéis a Deus, adorem a primeira besta. Ou seja, ela, além de falar como o diabo, ainda provoca que a primeira besta retenha
ou tenha outra vez novamente poder. Porque quando obriga cada um de nós a adorar a primeira besta, está-lhe a dar poder à primeira besta. Claro. Está a dar É como diz a profecia, fazer uma imagem à besta. uma ordem. Exatamente. E aqui ela tem tanto poder porquê? Porque não é só o poder religioso, é o poder da Igreja e do Estado. E o poder do Estado, e nomeadamente os Estados Unidos, nós sabemos que eles têm uma potência enorme, e com potência enorme vai prevalecer. Porquê? Porque quem é que vai fazer frente ao Estado? Ninguém vai conseguir fazer frente ao Estado. Claro, claro. O Estado tem todo o poder imaginário, e mais os Estados Unidos. Claro, Nós sabemos que tem um poder económico para além do normal. Claro. E nós sabemos, até já tínhamos falado nisso, particularmente, portanto, que os Estados Unidos constituíram-se como uma nação protestante. O primeiro presidente católico foi o presidente Kennedy, e foi nessa altura que os Estados Unidos decidiram, portanto, estabelecer um embaixador no Vaticano e vice-versa, o Vaticano um embaixador nos Estados Unidos. A partir dessa altura passaram a ter relações diplomáticas que não tinham. Tem havido cada vez mais uma aproximação entre o governo dos Estados Unidos e o Vaticano. Nós vemos isso, né? Nós temos acompanhado isso. O Papa já foi, vários Papas já foram aos Estados Unidos e foram recebidos de forma exuberante, né? Tem havido uma aproximação muito grande, cada vez maior, e nós sabemos que no futuro esta aproximação, esta ligação vai ter consequências, porque vai impor por decreto, vai impor, portanto, a observância do domingo, não é? Vai impor alguma intolerância. Como é que é possível o país da liberdade política, da liberdade religiosa, vai falar como dragão, vai ser intolerante e vai obrigar as pessoas a fazer uma imagem à besta, como diz a profecia, a adorarem a besta e a seguirem os seus princípios. Claro, temos que terminar, e ao terminar eu gostaria de ler aquilo que está escrito no Grande Conflito. Diz assim: Deus nunca força a vontade ou a consciência. Satanás, porém, recorre constantemente à violência para dominar aqueles que ele não consegue controlar de outro modo. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando-as a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Exatamente. E é isto que nós devemos estar atentos. Claro. Dar a palavra de Deus, ter perfeitamente conhecimento daquilo que é a vontade de Deus e vermos, através dos sinais dos tempos, como é que cada país, como é que cada religião, qualquer poder eclesiástico, como é que os poderes seculares estão a construir neste tempo final. E como nós somos filhos de Deus e queremos ser fiéis até à eternidade, nós devemos estar muito, muito atentos a todos os pormenores e termos cada vez mais uma entrega total à vontade de Deus. Porque só assim conseguimos ter a vida eterna. De outra maneira, nós não chegamos lá. Claro, sem dúvida. Temos que ser fiéis à verdade, portanto, fiéis à palavra de Deus, portanto, como acabámos de ver e analisar, portanto, que Deus possa abençoar, portanto, todos aqueles que nos ouviram e ouviram, portanto, através desta plataforma, que Deus vos abençoe, que Deus vos guie, vos ilumine e vos ajude a manterem-se fiéis à palavra de Deus, fiéis aos seus princípios até ao fim. Portanto, um grande abraço para todos. Jorge, um grande abraço para ti também. Portanto, é sempre um prazer estar aqui a debater contigo, portanto, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe a ti e à tua família. Um grande abraço. Obrigado. Okay. Que a igreja cresça dia após dia. Claro, sem dúvida. Com o Espírito Santo sempre. E que possamos nunca esquecer que Deus nos ama. Sem dúvida. Um grande abraço, Jorge. Um grande abraço.